Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Matias aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso curso sobre Educação Física no Enem. Essa será a nossa terceira aula e caso você tenha perdido as aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corra lá, dê uma assistida para que você não perca nenhum dos conteúdos. Eu gostaria de agradecer muito a todos os inscritos no canal. É muito gratificante para mim enquanto professor pegar a segunda aula e ver que o alcance foi muito maior do que a primeira. Isso me mostra o quanto tem alunos interessados em receber um pouco mais de conhecimento sobre a educação física. Recebi muitas ligações, recebi muito direct, vou deixar também aqui na descrição o meu Instagram, tá? Para que a gente possa ter um contato um pouco maior. Recebi sugestões de aulas, recebi dúvidas, recebi sugestões de melhora no vídeo, então isso é muito gratificante, espero que a gente continue tendo esse contato, tá? Muito obrigado, pessoal. A gente vai começar a nossa aula hoje com algumas informações sobre o Enem 2020. Eu tive alguns alunos que me procuraram com dúvidas sobre datas, então eu vou deixar aqui também na descrição um link para vocês estarem pesquisando e estarem por dentro, mas de antemão já vou passar para vocês algumas informações. A gente está no período de isenção da taxa, então até amanhã, dia 17, termina a solicitação da isenção. Então, se caso você necessite e tenha interesse, corra lá que ainda dá tempo. Nós temos as inscrições do Enem marcadas do dia 11 de maio até o dia 22. Então, do dia 11 até o 22 de maio, nós temos as inscrições do Enem. Não deixe para a última hora, porque a gente já sabe o que acontece lá nos últimos dias, né? O site fica congestionado, a gente não consegue se inscrever e acaba perdendo a oportunidade de estar realizando essa prova. Então, fique de olho nas datas para que isso não aconteça, tá ok? Nós falamos nas aulas anteriores sobre educação física no Enem. Ela está englobada dentro de linguagem, símbolos e suas tecnologias. Então, antes de falar somente sobre os conteúdos da educação física, assim como na aula passada, eu resolvi falar um pouco sobre algumas dicas sobre a interpretação de texto, né? Que é um dos maiores problemas dos estudantes. A primeira coisa que a gente já deixou resolvido e entendido na aula passada é que a interpretação e opinião não são sinônimos, né? A gente entendeu a diferença de interpretação para compreensão na aula passada. A interpretação de texto é cada vez mais usada em testes importantes. O Enem é uma prova disso, vestibulares, concursos públicos e provas de proeficiência. Então, é sempre vista a parte de interpretação, é sempre vista como uma das partes mais apavorantes pelos estudantes, né? Onde os alunos têm um pouco maior de dificuldade. Então, eu resolvi hoje falar um pouco sobre como eu consegui melhorar, dar um meu relato pessoal mesmo, de como eu consegui melhorar na interpretação de texto. Pode ser que o que serviu para mim sirva para vocês também, tá? Eu percebi que alguma coisa estava errada quando eu entendi que essa era a única parte da prova que já me dava as respostas, bastava encontrá-las. Então, no dia que eu entendi que a parte da interpretação de texto era a única parte da prova, porque as outras partes detinham de conhecimento. Agora, a interpretação não. As respostas estavam ali. Era a única parte da prova que já me dava as respostas. Então, no dia que eu entendi isso, eu sempre ia muito mal nas provas de interpretação de texto. Então, no dia que eu entendi isso, eu busquei uma linha de raciocínio com professores para me ajudar a melhorar isso aí, e é isso que eu quero relatar para vocês hoje. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é sobre a concentração e foco. Você tem que ter. Existe uma frase que fala o seguinte: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Então, eu entendi que leitura era o foco. Leitura teria que ser o meu foco. Ali, a partir de uma leitura que eu iria melhorar a minha interpretação. Eu não tinha esse hábito, não era leitor. Então, quem lê com frequência tem uma vantagem enorme sobre quem não lê. E lá na interpretação de texto, isso é essencial. Uma pessoa que faz leituras, ela vai estar à frente de pessoas que não lê. Então, se você também não tem esse hábito de leitura,
e quer melhorar e precisa melhorar a sua interpretação de texto, então já fica aí a primeira sugestão. Ler também é um exercício, tá, pessoal? Essa foi a principal mudança que eu apliquei nos meus estudos para melhorar meu desempenho. No meu caso, eu comecei a ler os clássicos, né, que a maioria das pessoas julgam como chatos. Machado de Assis, José de Alencar, entre outros. Mas você não precisa pegar esse rumo. Qualquer leitura de qualidade que você fizer vale. Revistas, livros de ficção. Só não fique preso a sites de fofocas, às mídias sociais. Você tem que ler alguma coisa que você goste. Aí depois disso você vai começar a comparar a sua compreensão com críticas e resenhas da internet. Isso foi uma coisa que eu fiz também que me ajudou bastante. Outra vantagem de ler com frequência que eu percebi foi criar uma resistência necessária para as provas longas, né? O Enem, por exemplo, é uma prova que te vence pelo cansaço. Então, se você não chega lá já preparado para isso, você vai, em pouco tempo de prova, já começar a errar coisas bobas, né? É o que eu vejo que acontece com grande parte dos alunos. Depois de uma hora fazendo uma prova densa, eles começam a ficar cansados e, consequentemente, a capacidade de raciocínio diminui bastante, fazendo com que erros bobos e a falta de atenção comecem a aparecer e, consequentemente, fazer errar questões bobas na prova. Por quê? Falta do hábito de leitura, falta do hábito de sentar, concentrar, ter um foco naquilo. Então, é a principal sugestão que eu dou para vocês. Uma das formas que eu encontrei para desenvolver essa resistência, que eu achava muito necessária, era acostumar a ler e fazer compreensão de textos mais longos, porque o Enem te cobra isso, né? É um texto muito longo que você, quando chega lá no final, você já não sabe o que leu lá no início. Então eu resolvi, para melhorar essa resistência, eu comecei a ler e compreender textos mais longos, tá? Segunda dica, eu comecei a ler todos os dias, inclusive nos finais de semana. Eu entendi que o comprometimento diário é que me faria ficar bom. Então, comecei a ler todos os dias. E todos os dias é sábado, domingo, feriado e tudo, tá, pessoal? Porque eu precisava disso. Eu precisava desse comprometimento com a leitura. Com isso, eu fui me habituando a fazer leituras mais direcionadas. E eu comecei, então, a usar conteúdos de provas passadas. Então, isso vale para tudo. Para o Enem, para concurso. Vamos falar do Enem, né, que esse é o nosso foco aqui. Eu aconselho que vocês procurem todas as provas antigas, que vocês marquem o tempo padrão da prova. Procure fontes relevantes para os assuntos que você vai estudar no dia a dia. Então isso eu acho que é essencial. Você vai pegando macetes, vai facilitando a sua compreensão sobre esse modelo de prova. Como uma terceira dica, use provas antigas e questões comentadas. Podem ser úteis para simular as avaliações e isso pode te ajudar a acostumar com esse tipo de texto, né? Então é o que eu falei, eu comecei a pegar provas antigas, no caso da banca, né? Que eu estou falando diretamente de concurso, mas serve mesmo para a prova do Enem, que você começa a se habituar com esse tipo de prova. E quando você chega lá para executar a sua prova, você não vai estar lidando com bicho de 7 cabeças, você já sabe mais ou menos como que as coisas funcionam. Além de ter um bom material, né? Quando você estuda provas anteriores, você consegue ter um patamar se você está evoluindo ou não. Então isso acontecia muito comigo. Eu fazia uma prova e tinha 10 acertos. Aí na prova seguinte que eu ia fazer, eu já tinha 15 acertos. Depois eu tinha 20 acertos. Então eu percebia que eu estava evoluindo naquele padrão de prova. E a gente tem que tomar cuidado com alguns erros bobos, né, durante a prova. Pelo menos erros que eu cometia com frequência, que com o passar do tempo eu consegui ir melhorando. O primeiro é o excesso. Manias de incluir nossa opinião, né, devido a leituras feitas anteriormente nas resoluções das nossas interpretações. Então, gente, pare de pecar pelo excesso. Concentre-se no texto e no que o autor está falando. Esquece tudo aquilo que você leu, porque às vezes a gente pega um conhecimento de uma leitura anterior e a gente quer aplicar aquilo naquele texto, mas o autor está pedindo a opinião dele, não é a nossa. Então tome muito cuidado com isso. Muitas vezes erramos porque há alternativas com elementos que não estão nos textos, mas são informações que já tínhamos lido anteriormente sobre o assunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Foco e concentração são importantes, né? É o que eu falei lá em cima. Acho que a principal palavra aqui para melhorar a interpretação é o foco.
foque apenas nas informações do texto e na opinião do autor. Um segundo erro que eu cometia bastante também era a falta de elementos importantes, né? Conversas informais, posts em mídias sociais, nos levam a tirar conclusões precipitadas, sem ao menos ter lido todo o contexto. Acontecia muito comigo. Eu começava a ler uma questão, por exemplo, e eu já tinha lido alguma coisa referente àquilo em outros lugares, então às vezes já sei do que se trata o assunto. Nem terminava a minha leitura do texto, porque achava que o fato de ter um conhecimento, mas ele estava pedindo a opinião do autor, não era a minha opinião. Um erro que eu cometia bastante, que eu coloco como terceiro erro bem grave, são as semelhanças de palavras. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Muitas provas fazem isso, né? Elas colocam palavras semelhantes que não têm o mesmo significado. Então, isso te induz ao erro. Então, por isso que é importante a leitura, que você começa a ter conhecimento, né, de palavras diferentes, e isso vai te ajudar bastante lá na prova. Enfim, treine mais seu foco, treine mais a sua concentração, com doses diárias de leituras, especialmente, né, materiais específicos à prova que você está se preparando. Seja um estudante melhor. Beleza? Acabou a aula de português, então vamos lá para aquilo que a gente vai aprender hoje. O tema da nossa aula hoje é esportes. É um tema muito amplo, tá? A gente vai ter 2 aulas direcionadas a isso. Na verdade, eu acho que 3, porque eu acho que faz-se necessário um conhecimento bem específico dos esportes, uma vez que caiu, por exemplo, no último Enem, no Enem, não lembro se no último, é uma questão de handball, que foi bem específica. O aluno teria que ter conhecimento de fundamentos, né? Então acho que a gente vai gastar uma terceira aula para estar falando um resumão aí sobre esses esportes, tá? A aula de hoje é esportes e a gente vai ter algumas definições. Então vamos lá, o que é um esporte? É um conteúdo que sempre está presente, tá? Eu não recordo de nenhuma das edições das provas do Enem que não tenha caído algo referente aos esportes. Toda prova cai, seja ele coletivo, ou individual, mas sempre está caindo aí alguma questão sobre esportes. Então, algumas definições. É uma forma de atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou com meio de melhorar a saúde. Ou seja, um esporte, independente de qual esporte for, ele tem vários leques de possibilidades. Quando a gente fala aqui de atividade recreativa, a gente pode falar de brincadeiras, por exemplo. Sociocultural, a gente pode falar das Copas do Mundo, de várias modalidades, a gente pode falar dos Jogos Olímpicos, inclusive. É importante, a gente vai dar uma ênfase daqui a pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, algumas mudanças que teve, né? Profissional é quando você começa a ficar específico em uma determinada modalidade, ou como simplesmente para melhorar a minha saúde. Quando a gente falou de Olimpíadas, né, que seria um tipo de esporte sociocultural, esse ano, 2020, era um ano olímpico, mas devido ao novo corona, né, essa pandemia, foi alterado para julho de 2021. Então, só a base de informações aí mesmo, tá, pessoal? Os esportes, eles estão sempre sujeitos às regras, descrito em diversas modalidades, e tem um amplo histórico na história da humanidade. Com o passar do tempo e com as mudanças que o mesmo traz, os esportes têm sofrido mudanças, sendo criado novas modalidades e outras sendo deixadas de lado. Então, os esportes sempre estão sujeitos às mudanças. Um exemplo que eu posso dar para vocês no vôlei, por exemplo, é o desafio, né? Quando se imaginar que o esporte hoje você pode errar, solicitar o desafio para dentro do patamar do próprio esporte, não é todo erro que está sujeito ao desafio, mas eu posso errar uma pisada na linha no ataque de fundo, por exemplo, e ser solicitado o desafio, se eu realmente pisei ou não. Então, assim, é o avanço da tecnologia em prol do esporte. Na verdade, o esporte ele está ficando cada vez mais competitivo, então talvez esse desafio, que é uma mudança, venha para ser um pouco mais justo. A gente pode falar também, um outro exemplo que a gente pode dar, é o futebol, né? Agora a gente também tem na o VRA, né? Então é uma evolução, então é uma mudança, então todo esporte está sujeito à mudança.
Geralmente é praticado em forma de competição, todo esporte geralmente é praticado em forma de competição, ele sendo diferenciado em esportes individuais, que é aquele que eu contra o meu adversário, né? A competição é entre mim e meu adversário, então só tem eu. Ou pode ser coletivo, que é quando tem toda uma equipe que vai jogar contra uma outra equipe. Sendo assim, as competições podem ser desempenhadas entre dois competidores que confrontam entre si. Um exemplo que a gente pode dar aqui são as lutas, né? As lutas são esportes individuais. Ou ela pode ser por equipes que competem contra outra equipe, que é os esportes coletivos, o vôlei, o handball, o basquete e muitos outros. O esporte na educação física. Porque o esporte, pessoal, é um conteúdo muito amplo. Então a gente tem que focar, o Enem vai te cobrar aquilo que é cobrado dentro de uma escola. Quais são os esportes cobrados dentro de uma escola? A gente tem 4 pilares básicos dentro da escola que vai trabalhar o futebol ou o futsal. Lembrando que o futsal é uma manifestação do futebol, né? Foi uma mudança que se teve com o tempo para diminuir o espaço, diminuir a quantidade de atletas participantes. O vôleibol, o handball e o basquete. E um conteúdo que é sempre muito cobrado é o atletismo. Também é um conteúdo muito cobrado nas provas. Claro, a gente vai falar um pouco de dança, a gente vai falar um pouco de luta, mas a gente precisa ter um foco um pouco maior nesses 4 pilares, que é o futsal, vôlei, handball e basquete. E acrescentando também o atletismo. Então, quero que vocês pesquisem uma questão que caiu no Enem de 2016, que é uma entrevista com Terezinha Guilhermina. Pesquisem aí, resolva essa questão e depois volta aqui para o vídeo para a gente poder estar fazendo a nossa resolução da questão. Primeira coisa, a gente tem um patamar aqui, uma briga, né? Olimpíadas e Paralimpíadas. Olimpíadas os alunos têm conhecimento, mas para Olimpíadas são poucos alunos que têm conhecimento. Para quem não sabe, os Jogos Paralímpicos ou Paraolímpicos são destinados a pessoas com qualquer tipo de deficiência, dividida em graus de deficiência. Por exemplo, um atleta que é totalmente cego, ele não vai competir com um atleta que tem uma visão parcial. Então é dividido por essas categorias de grau da deficiência da pessoa. Então, no Enem de 2016, veio uma entrevista com Terezinha Guilhermina, que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem e deveriam conhecer. Essa mulher é fantástica, eu acompanho ela há muitos anos. E não só ela, né? Eu acho que nós deveríamos ter esse hábito de acompanhar os atletas paralímpicos, que na minha concepção são os nossos heróis. Não é um jogador X que ganha milhões, Y que ganha milhões, mas é uma pessoa que é cega e tem uma dificuldade enorme para chegar no centro de treinamento, precisa pagar passagem, vai de lotação. Essa pessoa, no meu ponto de vista, é que merece o nosso respeito, tá? Mas enfim, isso é só a minha opinião. Então vamos lá, vamos ler o texto lá da questão. Entrevista com Terezinha Guilhermina. Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas da história paralímpica do Brasil e um dos principais nomes do atletismo mundial. Um dos maiores nomes do atletismo mundial, e a gente nem sabe quem é Terezinha. Complicado, né? Está no Guinness Book, está no livro dos recordes, pessoal, de 2013 e 2014, como a cega mais rápida do mundo. Então, foi uma entrevista, né? O observatório fez a seguinte pergunta: quais os desafios você teve para superar, para se consagrar como uma atleta profissional? A Terezinha responde: considero a ausência de recurso financeiro nos 3 primeiros anos da minha carreira como meu principal desafio. A falta de um atleta guia, só dando um foco aqui, a Terezinha é uma atleta cega, então ela precisa de um atleta guia, né? Que tem contato com ela através de um cordão, então o atleta coloca no braço dele, ela coloca no braço e esse atleta vai guiar ela durante a corrida. Se ela é uma das maiores atletas do mundo, eu já imagino tanto que esse atleta guia tem que ser bom, né, pessoal, para conseguir acompanhá-la e não atrapalhar o desempenho. Deixa eu voltar aqui. Primeiros anos da minha vida como principal desafio. A falta de um atleta guia para me auxiliar nos treinamentos me obrigava a treinar sozinha e, por não enxergar bem, acabava sofrendo alguns acidentes como trombadas e quedas. O observatório faz a pergunta: como está a preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016? A Terezinha responde: estou trabalhando intensamente.
com vistas a chegar lá bem melhor do que estive em Londres, e por isso posso me dedicar aos treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e acompanhamentos psicológicos e nutricional de melhor qualidade. Ou seja, então a Terezinha conta uma evolução que ela teve na carreira dela, certo? O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. O fator que possibilita identificar essa perspectiva é: alternativa A, aspecto nutricional. Alternativa B, condições financeiras. Prevenção de lesões. D, treinamento esportivo. E E, acompanhamento psicológico. Todas as alternativas foram citadas no texto, né? Falou de acompanhamento psicológico, de treino esportivo, de prevenção de lesões, falou de condições financeiras e falou de aspectos nutricional. Mas a questão que eu quero saber é o seguinte: qual desses fatores levou ela a ter uma melhora? Então, o texto relaciona uma prática com a saúde, né? Uma prática corporal, que no caso dela era o atletismo, com a saúde. Mas o que nos pergunta é qual dos fatores citados abaixo levou ela a melhorar o seu desempenho. Foi o aspecto nutricional somente? Hoje ela fala que ela tem um acompanhamento, mas no início da carreira dela ela não tinha. Então, não pode ser A. Foi as condições financeiras? Sem dúvida, marcaria a alternativa B. Porque o texto já começa. Qual desafio você teve que superar? E o que ela responde? Nos 3 primeiros anos eu tive que superar a falta de condições financeiras, porque sem dinheiro eu não conseguia pagar um guia para me treinar. Aí ela até fala de vários tropeções e quedas. Sem dinheiro ela não teria condições de pagar, primeiro, um guia de qualidade, né, para estar acompanhando, um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, um psicólogo. Então, qual é o fator que fez a Terezinha melhorar em tudo? A condição financeira, pessoal. Mas vamos lá, prevenção de lesões. A mesma coisa lá do aspecto nutricional. Hoje ela tem um acompanhamento fisioterapêutico / educador físico com o intuito de prevenir essas lesões. Treinamento esportivo, ela afirma no texto. E acompanhamento psicológico, hoje também ela tem condição, mas antigamente ela não tinha. Então, qual é o fator que a fez melhorar? É a condição financeira. Então, a resposta correta seria a alternativa B. Tá, pessoal? Hoje eu tenho um dever de casa para vocês. Quando a gente estava estudando lá em cima, a gente falou sobre os Jogos Olímpicos, né? Eu gostaria, então, de propor a vocês uma redação livre, tá? Não vou mandar textos para vocês terem base. E eu gostaria que vocês desenvolvessem uma redação sobre a importância dos Jogos Olímpicos, né? Podem fazer pesquisas aí para desenvolverem esse primeiro exercício de redação nosso. Ele vai ser bem livre mesmo. Você vai expor a sua opinião, pode pesquisar aí na internet. Eu vou deixar também no link da descrição do vídeo o meu e-mail, caso você ache mais fácil mandar por lá. Mas vocês têm o meu Instagram, a gente pode estar conversando por ligação, sei lá, a forma que vocês acharem mais fácil, tá? Então fica aí, uma redação sobre a importância dos Jogos Olímpicos. Eu quero ver o que vocês conseguem desenvolver um pouco sobre isso aí, pra gente poder sentar, conversar sobre isso, e em futuras aulas a gente vai melhorando essa redação, já vou direcionando um pouco melhor, mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela aula. Lembrando que foi a primeira aula de esporte, né? Na próxima aula, aula 2, a gente vai ser mais específico, a aula 3 vai ser mais específica ainda, então não percam. Inscrevam-se aí no canal, muito obrigado pela aula e até a próxima.